Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje nós temos aí o nosso momento do praticando, né, da nossa aula anterior, onde a gente vai praticar aí algumas atividades. Eu sou a professora Andresa, então nós vamos aqui iniciar vendo aí quais são as questões para a gente praticar um pouquinho do que nós aprendemos na última aula. Muito bem, então nós temos aí, praticando de geografia de hoje, sobre a paisagem e as desigualdades sociais. Muito bem, então nós temos aí, para a gente iniciar, né, vamos ver aí quais são as questões, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens, né, para vocês responderem as paisagens e as desigualdades sociais, que foi aí o tema da nossa última aula. Então vamos observar qual é a primeira questão, aí a gente deixa um tempinho para vocês responderem aí no chat, não precisa anotar a questão, tá, gente? Vocês só anotem aí para a gente qual é a resposta correta. Então, nós temos aí a primeira questão, são considerados problemas sociais urbanos, aí exceto, nós temos aí diversos problemas sociais urbanos, apenas um que não está ligado aí a um problema social urbano e você vai marcar qual é. Vou deixar um tempinho e daqui a pouco eu volto.
Então, nós deixamos aí a questão para vocês, né, responderem. A gente teve aí a resposta de 2 alunos, né? Teve aqui mais uma resposta do Raimundo, respondeu a letra A. Até então, tá aí apenas a letra A, né, como resposta. A Alcimara, o Jonathan, a Marcilene também respondeu agora a letra A. Então, vamos observar aí a questão, né, e verificar qual é a resposta. Então, nós falamos um pouco sobre as paisagens, nós falamos sobre as desigualdades que a gente pode encontrar presente nas paisagens e a gente viu também, né, que dependendo desse local, nós podemos encontrar diversos problemas sociais, né? E aí, a gente tem os problemas sociais urbanos, mas aí ele pede com exceção de um, né? Então, aí na letra A, que foi a que vocês marcaram, né? A erosão causada pela retirada da mata ciliar. Então, aí a gente já observa que esse problema ele não está tão voltado à questão social, né? E mais à questão ambiental. Então, aí eu vou comentando cada uma delas para vocês observarem. Na letra B, a gente já tem um problema social, né, urbano, que são relacionados aos serviços de saúde, oferecidos para a população, né, que às vezes esses serviços eles acabam sendo ineficientes, né? Eles não atendem a toda a população, fica ali fila para o atendimento, ou não consegue o atendimento naquele dia, faltou o médico, entre outras questões. Na letra C, a gente tem a baixa qualidade do ensino público, né, que atende a população de baixa renda, que às vezes também acaba não atendendo uma demanda e que também é sim considerado um problema social urbano, né? Na letra D, nós temos a questão da violência, a gente também pode observar isso, principalmente na área urbana, né, que a violência ela acaba tendo uma incidência maior, às vezes a ineficiência das políticas públicas, né, voltada à segurança, que acaba também ocasionando essa ineficiência. E na letra E, a falta de habitações e infraestrutura para toda a população, né? Então, a população não tem ali uma moradia segura, isso também faz parte de um problema social urbano, tá, gente? E aí nós temos a resposta para vocês, que é a letra A, né? Parabéns aí a todos que responderam. Nós tivemos aqui também a Ana Caroline, a Maria, que respondeu também a letra A. Estou acompanhando, então a gente tem aí a erosão causada pela retirada da mata ciliar. Você está retirando ali a mata, desmatando, né, para praticar atividade da agricultura, ou então até mesmo para construir uma escola, um hospital, um prédio. Você retira aquela vegetação e, consequentemente, aquilo ali pode até causar um problema de erosão, né, naquela área. Aquele solo ele vai sofrer um desgaste, né? Então, isso é considerado um problema ambiental e não um problema social, como foi aí que nós vimos na primeira questão. E agora, nós vamos aí para a segunda questão. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem. A gente tem aí também uma questão sobre a paisagem, que ela reproduz aí a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico, né, no qual ela foi construída. Se você pensar aí, por exemplo, no seu bairro onde você mora, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma paisagem diferente, né? Então, ela vai sofrendo aí mudanças. E ela caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos aí ao longo do tempo, né? O que foi mudado, o que aconteceu, né? As construções, as casas, os prédios, armazéns, então tudo isso acabou sofrendo aí alterações. Aí nós temos o questionamento e as alternativas para vocês. Aí nós temos que, diante dessa perspectiva, vocês vão considerar aí quais são as alternativas verdadeira e falsa e depois marcar a alternativa correta.
Muito bem, nós tivemos aí a questão falando um pouco sobre as mudanças que podem ocorrer na paisagem, né? Alguns alunos ainda não responderam, essa questão ficou um pouquinho mais longa, né? Mas aí eu vou comentando com vocês e vocês podem colocando aí a resposta. Nós tivemos aí a resposta da Emila e do Márcio, eles colocaram apenas o número 11, mas aí você vai marcar a alternativa, né? Colocando quais dessas você considera como verdadeira ou falsa. Então, a gente vai rever aí, vocês vão respondendo, mas lembrando que é para dizer se a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D, que ela está correta, tá? Referente às afirmativas que nós vimos aí em cima. Então, eu vou ler aqui com vocês e vou logo comentando. Então, nós vimos aí o textinho inicial, né, falando sobre a paisagem, né, que nós observamos, ela vai mudando ao longo do tempo, né? As construções que ocorrem, as casas, os prédios, armazéns, as ruas, praças, então, tudo isso vai modificando uma paisagem ao longo do tempo. E aí nós temos algumas afirmações e aí você iria diante dessa perspectiva que a gente observou, julgar se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Na primeira questão, nós temos aí toda a paisagem, ela resulta da transformação ocasionada pela ação humana. E aí a gente tem um pontinho encerrando, né? E nós vimos que a paisagem, na aula anterior, ela pode sofrer modificação, ser transformada tanto pela ação humana, quanto pela ação da própria natureza, né? Pela água das chuvas, ou tornados, terremotos, então a gente já considera essa daí falsa. Na 2, a paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais, né? Então envolve tanto a ação humana quanto a da natureza, está correta. Aí temos a 3, os elementos de uma paisagem podem se transformar ao longo do tempo, né? Como já diz aí no próprio texto, né? Que vão sofrendo modificações, vão se transformando ao longo da história. E na 4, a construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens, né? Que nós vimos também que ele vai se modificando, que vai sendo transformado dentro de uma paisagem que vai sendo ali construído. Então, está correta aí as afirmativas, né? Com exceção da primeira, a 2, a 3 e a 4. Então, aí nós temos a letra C, tá? Alguns colocaram aí letra D, a 1, 3 e 4, mas nós temos que a 1 é falsa, tá, gente? Então, essa foi a nossa questão de número 2 e agora vamos à nossa questão 3. Então, nós temos aí a questão 3, a paisagem, ela existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém, coexistindo no momento atual. Então, esse é um trecho aí do grande geógrafo Milton Santos, né, no livro A Natureza do Espaço. A partir dessa afirmativa do autor acima que nós vimos, é correto afirmar o que sobre paisagem? E vocês vão lendo o que você acha correto sobre a paisagem, marcando aí uma única alternativa.
Muito bem, então estamos aqui de volta, né, para a gente dar uma olhada aí na questão. Nós temos aí também uma questão sobre paisagem, né? Nós vimos o texto aí para a gente iniciar do Milton Santos, né? Para quem não sabe, o Milton Santos é um geógrafo e ele escreveu aí esse trechinho no livro A Natureza do Espaço, onde ele diz que a paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual, né? Aí nós temos algumas respostas aí de alguns alunos, né? A Ana Caroline colocou ali letra D, aí o Raimundo já colocou, ele acha que pode ser a alternativa E. Nós temos aí o Samuel, né, que está um pouco perdido. Samuel, a gente está aí na atividade de geografia, tá? Falando um pouco sobre paisagem com relação à aula anterior, né, que a gente chama esse momento de praticando com a geografia. Então a gente passa algumas atividades para vocês praticarem aí o conteúdo da aula anterior. E aí na letra A, vamos aí observar as alternativas, né? Nós temos aí que o espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social. Então aí ele já colocou essa diferença, né? Diferenciando o espaço da paisagem, né? Então aí a gente já tem algo a observar, um ponto de atenção. Na letra B, nós temos que na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, né? E até então a gente tem uma coerência, né? Aspectos tanto da natureza quanto culturais. Os culturais, para a gente relembrar, são aqueles que o homem modifica, né? Nós chamamos aí de elementos culturais, né? A casa, uma praça, tudo que foi ali modificado a gente chama de elemento cultural. Aí na letra C, a paisagem é forma estática, né? A gente também já observa que temos um ponto de atenção também na letra C, por isso jamais podem revelar as relações sociais do passado. E a gente também pode observar isso dentro de uma paisagem. Se você observar, por exemplo, o centro histórico antigo do local que você mora, a gente pode observar sim, e essa paisagem ela não é estática, né? Ela vai sofrendo ali alterações, tá? Aí temos a letra D, a paisagem tem significado apenas panorâmico, né? Aí a gente já também observa esse apenas, que ele não está de acordo, né? Pois a gente pode observar a paisagem não apenas desse olhar com relação ao conteúdo social. E na letra E, a paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem os observa, né? Aí a gente também tem nessa letra E uma alternativa que não se enquadra ali num conceito citado pelo Milton Santos, né? Então nós temos a letra B, que está relacionado à paisagem, onde a gente pode observar os elementos tanto da natureza quanto os elementos modificados pelo homem, né? No qual nós chamamos de elementos culturais. Então temos aí a alternativa correta, letra B, e agora vamos aí para a questão de número 4. Aí nós temos a questão 4 sobre os problemas sociais nas cidades do Brasil, né? A gente volta um pouco mais sobre os problemas sociais, você vai avaliar as proposições e julgar se elas são verdadeiras ou falsas, e aí depois você marca a alternativa correta. Então a gente vai deixar aí um tempinho para vocês responderem.
Então temos aí algumas respostas, né? Agradeço aí a participação. A gente tem a letra B, né? Então a gente tem aqui por unanimidade o Cleudio, o Fabian, o Marcos, a Maria Clara, que colocaram aí a letra B, né? Como resposta correta dessa questão de número 4. Então aí na questão 4 nós temos alguns problemas sociais, né? Parecido com o que a gente viu lá na questão de número 1. Então vamos às alternativas, né? Problemas sociais, aí na primeira nós já temos a questão da violência, né? Então até aí a gente já considera um problema social, mas aí, gente, temos que ler o restante da questão, tá? De repente tá aí só questão da violência, mas aí depois fala sobre problemas ambientais, né? Aí a gente já poderia cair aí numa pegadinha, né? Então, a questão da violência nas cidades ampliou o quê? A sensação de insegurança, descrença no serviço da segurança pública, os noticiários relatando aí o que pode ocorrer. Então, está correto aí, é um problema social, né? Então, sempre leiam até o final a questão, tá, gente? Não julguem apenas pelo inicial. Na 2, problemas relacionados com a infraestrutura, a iluminação pública, a rede de água, esgoto, energia, o asfaltamento, segurança, lazer, não são considerados relevantes para a análise dos problemas sociais urbanos. Então, aí a gente já tem, olha, a pegadinha aí no meio da questão, né? São considerados, sim, problemas sociais urbanos. Então, essa daí é falsa. E na terceira, a deficiência no planejamento e execução das políticas públicas no espaço urbano são alguns dos principais responsáveis aí pela gênese e perpetuação dos problemas sociais na cidade brasileira, né? Então, várias cidades possuem essa deficiência não apenas recentemente, né? Mas há anos que esses problemas persistem e não são resolvidos. Então, também está correto. Então, aí a gente tem apenas uma única que é a 2, né, que a gente considerou falso. Então, os colegas aí, o Marcos, o Fabian, colocaram aí como letra B, está correto a alternativa, né? Apenas a questão, o item 2, né, que a gente considerou como falso. Então, a primeira verdadeiro, a segunda falso e a terceira verdadeiro. Então, a gente marcou aí a alternativa de letra B. Então, esse foi o nosso praticando de geografia, aí falando um pouco mais sobre as questões relacionadas aí aos problemas sociais, né, dentro da paisagem, onde nós falamos sobre as paisagens e as desigualdades sociais. E quem quiser praticar um pouquinho mais aí desse conteúdo, podem acessar aí o caderno digital de geografia, presente lá no site do Aula em Casa. Agradeço aí a participação de todos, um abraço. A sua aula continua no próximo vídeo.